Boa noite! Tudo bem com vocês? Boa noite, amiga! Como é que vocês estão? Muito frio por aí? Por aqui tá muito, gente. Acho que agora o inverno chegando aqui, pelo menos onde eu estou, em São Paulo. De onde vocês falam. Aí tá mais quentinho, aqui deve estar uns 10 graus. Sei lá, uns 11, por aí. Boa noite a todos vocês. Essa nossa live hoje é sobre agressividade infantil. E é sempre um tema muito polêmico, mas eu vou me esforçar aqui para entregar o máximo para vocês. E para conseguir aí atender as expectativas e tirar todas as dúvidas que vocês forem apresentando, tá bom? Meu marido chegou aqui para deixar o carregador. Porque é assim, gente, que acontece. A gente faz ao vivo, né? Então, é isso que acontece. E aí, vamos embora? Então vamos falar sobre a nossa live de agressividade infantil. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Panzarini, eu sou mãe do Lucas, de 3 anos, e educadora parental, formada pela Escola de Educação Positiva. E hoje eu quero trazer aqui para vocês, né, uma nova visão sobre agressividade infantil. Sobre a criança que morde, sobre a criança que bate. E que a gente vê com muito preconceito, né? Porque a gente não... Ele saiu. Porque a gente não sabe o que fazer, como se comportar, como mãe, como pai, como educador também, muitas vezes, né? A não ser só reprimindo esse ímpeto da criança, né? De bater e de morder. E eu quero explicar aqui pra vocês sobre isso. Tá? Então, eu me chamo Gabriela Panzarini, já falei, e hoje eu ajudo mães, né, a terem filhos mais obedientes, sem bater, sem gritar, tá? Muitas vezes sem perder a bendita paciência, o que é desafiador, mas é super possível quando a gente traça um caminho novo, tá bom? Que eu quero mostrar aqui pra vocês, saindo da educação tradicional. Então, vamos desmistificar primeiro, né? Vamos começar aqui pelo começo. E eu quero trazer aqui para vocês, né, o que é agressividade, tá? Eu fui procurar no dicionário e tá escrito exatamente assim. A etimologia, ou seja, né, a frase, a palavra, né, ela aponta para o latim agressivo, onius, agressão, acometimento, ataque. Já a agressividade, além de aparecer como qualidade, caractere ou condição de agressivo e como disposição para agredir e provocar, também designa espírito empreendedor, energia e atividade de combatividade. Então, quando a gente pensa em uma pessoa agressiva, é uma pessoa que está em combate, que está, na verdade, aí se defendendo de alguma coisa. E é exatamente essa função que a agressividade, né, que o bater, o morder, o chutar, o empurrar, o gritar tem, né, de funcional no nosso mecanismo, né, tanto do cérebro quanto do nosso mecanismo de percepção do outro. Então é importante trazer aqui para vocês que a agressividade, ela é funcional, tá? Então ela tem uma função. Ela é esperada. Então, é esperado que ela aconteça, sim, numa determinada fase da vida dessa criança, com mais... aparecendo com mais vezes, né? Mas, de fato, nos primeiros anos de vida. Mas a gente é um ser que usa da agressividade inúmeras vezes durante a nossa vida toda, né? Não só na fase infantil da criança, na fase dos primeiros anos. Então, a agressividade a gente usa, ela é natural, tá? Ela é própria do ser humano. E ela também é esperada, ainda mais
na fase da criança, né? Que é a fase que ela está em desenvolvimento, que o cérebro dela está em desenvolvimento. Então, ainda mais nessa fase que a criança também não tem articulação da fala. Então, a criança não sabe falar: mamãe, eu quero isso, eu quero aquilo, ou por favor, me dê atenção, eu preciso da sua atenção. A criança não sabe nem identificar essa necessidade genuína dela, nem colocar isso em palavras, tá? Ela não tem vocabulário para isso. Então, é nosso erro achar que, de fato, a criança vai se comportar como um adulto. Muitas vezes, nós adultos não conseguimos nos comportar como adultos que somos. E nós queremos cobrar isso das crianças. Então, esse é um ponto de atenção que a gente tem que levantar muitas vezes no nosso repertório de relacionamento com a criança, tá? Então, partindo do princípio, né, que a agressividade infantil, ela é natural, ela é esperada, ela é funcional, né? Por que ela é funcional? Porque, de fato, ela tem essa função, tá? Que aqui a gente, que até na expressão da palavra, ela aparece, né? Como uma função, como uma função de combatividade, né? Como você está em combate, você está se defendendo, entrando em ação para se defender de algo que está acontecendo. Então, na maioria das vezes, se você colocar uma lupa, né, de detetive ali naquela situação que a criança está vivenciando e que ela está tendo um comportamento agressivo, você vai perceber que muitas vezes ela está tendo aquele comportamento para se defender de alguma coisa, né, para se proteger de alguma coisa. E muitas vezes a gente acha, né, mas é uma coisa boba, uma coisa besta. Ela tá dentro da casinha e ela não quer que a amiguinha entre dentro da casinha. Deixa ela entrar dentro da casinha, né? Não precisa empurrar, não precisa. Você entende que o quê? Na cabecinha da criança, aquela casinha é dela. Aquele espaço é dela. Ela não entende que a casinha de repente vai estar numa brinquedoteca, ou de repente a casinha ainda é dela mesmo, tá dentro da casa dela, né? Uma casinha de brinquedo que tá dentro da casa dela. E aquela casinha é dela, ela não quer que ninguém entre na casinha, ela não quer que ninguém pegue as panelinhas dela, né? Então, assim, ela tem essa função de proteger o espaço, de proteger aquela situação que ela está vivenciando e que ela entende que é só dela ainda, ali num cérebro ainda muito imaturo, que é próprio e natural da criança, tá? Então, essa funcionalidade da agressividade, né, do morder, do bater, do empurrar, ela tem essa função. Nós vamos depois passar para uma outra parte, tá? Mas ela tem essa função e é importante a gente entender que a criança faz isso por um motivo. Que muitas vezes não é porque ela é mal educada, não é porque ela tá sendo maldosa, não é porque de repente ela tá tendo ciúmes. Muita gente fala, ela tem ciúmes, porque é tudo do meu. Sim, durante uma fase a criança tem identificação do ser próprio e ela tem essa tendência, né? A água é minha, a boneca é minha, a casa é minha. Então, isso com o tempo a gente vai treinando a criança com uma habilidade aprendida, junto com com a maturação desse cérebro dela, desse córtex frontal, já sendo elaborado, né, neurologicamente, fazendo aí as composições neurais, e essa criança vai amadurecendo. Isso vai sendo uma prática, não é uma vez, 2, 3, 4. São milhares de vezes que a gente faz isso. E isso que vai construindo, né, esses caminhos neurais novos para a criança aprender aquele comportamento, tá bom? Então, vamos lá. Ela é natural, ela é esperada e ela é funcional, tá bom? Então, a agressividade, a gente precisa tirar ela desse patamar de que ela é feia, de que ela tem que ser cortada, de que ela, né? Mas Gabi, eu vou deixar o meu filho bater e morder? Não, também não é bem por aí, tá bom? Então, vamos lá, gente. Qual é a diferença que eu quero trazer aqui pra vocês do que é ser agressivo e ser firme? Uma coisa, gente, é você ser agressivo. O que vai distinguir uma coisa da outra é a forma como você coloca as palavras, usa as palavras, entona as palavras. E a pessoa que ela é agressiva, ela está desrespeitando, tá? Então, e quando a pessoa está sendo firme, ela está ali impondo um limite com firmeza, mas
com gentileza, respeitando a individualidade do outro. Então, quando a gente fala em falar para a criança que ela não pode fazer isso por conta disso, disso e disso, nós não precisamos ser agressivos com essa criança, tá? Porque a gente também não pode entrar, né, na conduta de que para educar, né, deixa eu fechar aqui, do que para educar, né, de maneira ensinar o certo para a criança, né, que seria um não bater, a gente tem que bater, a gente tem que ser agressivo, a gente tem que desrespeitar, a gente tem que praticar também uma violência. Então esse também não é o caminho, tá? Então, gente, na verdade existe uma grande diferença entre ser agressivo, né? Então, o que seria uma fala agressiva? Por exemplo, né, a criança bateu em alguém. E aí você fala assim pra criança: o que é isso? Isso não se faz. Você é louco, fica batendo na sua irmã. Eu já te falei 1000 vezes que não é pra fazer isso. A próxima vez que você fizer isso, eu vou bater em você, eu vou dar em você, porque eu não aguento mais, eu já falei 1000 vezes. E aí você cresce pra cima da criança. Isso é uma fala agressiva, né? Isso é uma fala que você tá usando de violência, tá usando de ameaça, né? Tá usando muitas vezes ali do seu autoritarismo, não é da sua autoridade, não. Se engana quem acha que é da autoridade. Do seu autoritarismo como mãe, como pai, né? Como adulto, né? Em cima do menor, né? Dessa criança. Então, muitas vezes a gente usa esse discurso. Isso é ser agressivo, tá? Quando nós somos firmes e nós respeitamos o outro, né? Essa criança que ainda está em desenvolvimento, essa criança que ainda precisa, né, treinar essas habilidades, que não sabe se comunicar, que não tem linguagem. Aí como seria essa fala? Nossa, filho, não faça isso, por favor. Você machuca sua irmã, né? Vem aqui com a mamãe. Por que você tá batendo? O que você precisa? Por que você tá mordendo? Abaixa na linha da criança. Fala: filho, olha aqui pra mamãe, não faça mais isso. A sua irmã chora. Você não gosta da sua irmãzinha? Então, a gente tem que tratar as pessoas que a gente gosta com carinho, com amor, com respeito. E também as pessoas que a gente não gosta. Mas ela é tão especial pra você, você ama tanto ela, não precisa fazer isso. O que você quer? O que você precisa? Ah, ela pegou alguma coisa minha. Isso acontece demais. Ah, ela estragou meu brinquedo. Ah, peraí, ela ainda é pequenininha, ela não entende. Vem aqui, a mamãe vai te ajudar, vai grudar. E aí você conversa com essa criança, você acolhe essa criança. É importante, gente, a gente acolher tanto a criança que bateu, quanto a criança que apanhou, que mordeu, tá? E por quê, né? Porque ali existem dois polos, né? Uma necessidade que não está sendo vista e atendida, e ele está mordendo e batendo, gritando, chutando e chamando a atenção de alguma forma para que seja vista e olhada, né? E uma criança que está servindo ali de palco para aquele acontecimento, né? Que muitas vezes a gente corre, né, para atender quem caiu, quem bateu, quem não sei o que. Claro que, né, a gente vai lá e acolhe, mas a gente também precisa ali, né, depois de interromper essa ação, entender direito o que está acontecendo, ainda mais quando isso se torna repetitivo, né? A gente atende crianças que fazem isso o tempo inteiro, batem, mordem, não é um caso específico, é um caso corriqueiro, então isso precisa ser visto com mais atenção. Então existe uma diferença entre a gente ser firme, impor os limites que se precisa, a criança precisa de limites, mas a gente também precisa aprender a sair desse lugar de agressivo. Porque a gente tá sempre cansado, porque a gente tá sempre estressado, porque a gente tá sempre sem paciência, a gente tem paciência com todo mundo. O dia inteiro lá no seu trabalho você tem paciência com o seu chefe, com o seu funcionário, com o seu colaborador, com os seus clientes. Chega em casa que você precisa ter atenção, né? E de fato, né, se vincular com aquela criança que é seu filho, sua filha, que é a coisa mais importante da sua vida. Você não consegue, porque você já já encerrou o pote de paciência lá. Então a gente precisa carregar esse potinho antes de chegar em casa, para de fato essa criança não encontrar a gente sempre no limite, porque isso vai fazer com que realmente seja muito mais difícil a gente não ter essa postura de agressividade com a criança.
E quando a gente fala para a criança não bater, não bate na sua irmã, senão eu vou bater em você, lembrem-se, a criança, ela vai muito mais, na verdade, ela vai 100% pelo que você faz do que pelo que você fala. Justamente porque ela ainda não tem esse filtro de ouvir, entender, elaborar e tirar ali uma lição daquilo que você disse, da palestra que você deu sobre aquele assunto. Ela não tem ainda, né, esse know-how. Né? O cérebro dela ainda é muito imaturo, ainda mais quando a gente fala de uma criança de 1 ano e meio, de 2 anos, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, ainda é muito imaturo. Então a gente precisa reconhecer essa imaturidade da criança, para de fato a gente conseguir treinar, né, e nos observar, para que a gente consiga ter uma nova postura mediante a uma situação como essa, tá bom? Então vamos lá. Falamos que a agressividade é natural, esperada, funcional. Falamos que é muito diferente ser agressivo e ser firme. E também falamos da etimologia, né? Do que é a agressividade, né? O que essa palavra vem nos dizer num fator mais genérico, tá bom? Então agora eu quero dizer aqui para vocês por que a agressividade do nosso filho, ela traz uma oportunidade para nós pais, justamente para atender uma necessidade que não está sendo vista. Então, muitas vezes eu me pego, né, falando com meu marido, conversando, meu marido chega do trabalho, e aí a gente começa a conversar, e o meu filho tá lá no meio, e aí ele começa a se jogar no chão, e aí ninguém dá bola. Aí ele começa fica pulando de lugares perigosos e ninguém dá bola. Aí ele começa, aí de repente ele chega e dá um tapa nas minhas costas, dá um tapa na minha perna. O que isso significa? Ele tá querendo chamar atenção, né? Ele passou o dia inteiro longe desse pai. Ele quer a atenção desse pai. E muitas vezes, né, a gente fala pra ele: o que foi, filho? O que tá acontecendo? Você tá batendo na mamãe? Você quer atenção? E ele fala: mamãe, eu quero atenção. E aí ele quer mostrar o que ele fez, ele quer contar alguma coisa, ele quer pedir alguma coisa, ele quer a sua atenção de alguma forma. Então, quando ele começa com esse tipo de postura, a gente já se afasta, olha para a situação de uma forma mais ampla e começa a perceber o que ele está querendo dizer com isso. Ele quer atenção. E algumas vezes, né, depois de tanto chegar e falar: filho, você quer atenção? O que foi? E aí a gente vai e atende a necessidade dele. Agora, com 3 aninhos, ele chega e fala: mamãe, me dá atenção, mamãe, fala comigo, mamãe, olha pra mim, mamãe, olha pra mim. Por quê, né? Porque ele já entendeu que ele não precisa bater para ter atenção, que ele pode se comunicar através das palavras. Então é isso que a gente precisa treinar com os nossos filhos. Quando eles mordem e batem com uma certa frequência, claro, a gente precisa ir mais fundo, né? De fato, aí compreender de fato o que está acontecendo na vida dessa criança. De repente é o irmãozinho que nasceu, de repente ele está se sentindo ali na escolinha, ou com algum amiguinho, ou com uma abordagem de alguma escolinha, que ele não tá conseguindo elaborar e ele não consegue colocar isso em palavras. Por isso que nós precisamos estar sempre muito atentos a todos os indícios que os nossos filhos nos trazem. Então, é uma oportunidade para que, de fato, você entre, né, nessa realidade. E muitas vezes eu quero dizer aqui para vocês, o filho bonzinho, né, o filho que não bate, que não morde, que em nenhuma fase da vida fez isso, também precisa ser investigado. Porque, vamos lá, gente, a gente não quer filhos robotizados. Nós queremos seres humanos adultos, né, que se tornem seres humanos pensantes, críticos, atuantes na nossa sociedade, perspicazes, inteligentes, né? Que de fato vão ter uma opinião sobre algo, que vão saber se colocar no mundo e colocar ao serviço deles, o servir, né, que Deus deu para cada um de nós a serviço da humanidade. Então nós não queremos filhos robotizados. Então é muito difícil aqui a gente querer, porque meu filho tem que ser bonzinho, tem que comer, não bate, não morde, não faz. O que seu filho é? É um ser humano?
Todo ser humano passa por essa fase de desenvolvimento. Por isso que eu falo, ele é esperado. A agressividade é uma fase esperada da vivência dessa criança, das experiências que ele vai passar. Então não queiram que o filho de vocês ali falem amém para tudo, reage a tudo positivamente, assim mamãe eu faço, assim mamãe eu quero. Gente, isso não existe. É uma expectativa irreal sobre a natureza da criança. E quem acredita nisso não sabe e não conhece sobre desenvolvimento infantil, tá bom? Então, muitas vezes, né, eu ouço as mães falarem, né, mas eu não consigo agir porque eu não tenho tempo com o meu filho. Eu trabalho o dia inteiro, eu vejo muito pouco, é mais só de fim de semana, eu não tenho tempo com ele. E aqui eu vou te falar do fundo do meu coração, vale muito mais o tempo que você está presente de fato com o seu filho, disponível emocionalmente, do que muitas vezes mães que passam o dia inteiro com os filhos e estão o dia inteiro ocupadas fisicamente, com o trabalho de home office, com as questões do lar, com todas as demandas que precisa ter para outros momentos da vida, mas estão ali presencialmente, mas emocionalmente não conseguem se vincular com aquela criança. Muitas vezes tem dificuldade até mesmo de brincar com essa criança. Quantas mães eu atendo que falam: nossa, eu não consigo sentar para brincar com meu filho, me dá uma angústia, eu vejo a louça, eu tenho que fazer isso, aí minha cabeça fica 10 mil coisas, eu não consigo me concentrar na brincadeira, eu não consigo estar ali conectada com essa criança. Então é isso, né? Muitas vezes é o tempo de qualidade que te falta. E aqui eu quero deixar uma dica para você de como ter esse tempo maior de qualidade com a criança. Quando você for encontrar com essa criança, diminui a sua frequência cardíaca, faça uma meditação, entre no mantra, faça uma oração, aquilo que você acredita, diminui o seu ritmo. A criança tem um ritmo e nos traz um ritmo de vida muito mais tranquilo, muito mais genuíno, conectado com a essência dela. Muitas vezes as mães falam: ai, mas ele é muito devagar, ele faz tudo muito devagar. Não é isso, é que nós somos muito rápidas. Nós que estamos desconectadas de nós mesmas e fazemos tudo muito rápido. Então isso faz com que a gente fique agoniada, né? Porque faz tudo devagar, não bota o tênis rápido, eu tô há meia hora aqui falando pra fazer isso e não faz, e aí quando pega pra fazer, demora. Por quê? Porque nós estamos muito acelerados no nosso ritmo de vida, com os nossos horários, com os nossos compromissos, e isso dificulta quando nós vamos nos vincular com essa criança. Realmente, de fato, perceber o que essa criança precisa. Ela precisa que eu esteja perto, ela precisa que eu só esteja presente olhando. Muitas, crianças trazem essa necessidade. Mãe, vem aqui, vem olhar, mas eu quero fazer. Eu quero colocar o tênis, mas eu quero que você fique aqui do lado. Justamente porque elas estão nesse aprendizado e elas contam e precisam do nosso apoio e da nossa ajuda. Então, muitas vezes a gente tem que desacelerar para conseguir se conectar de forma genuína com essa criança. Senão, gente, vai ficar muito difícil, muito mais desafiador. Porque, de fato, são detalhes que passam do nosso dia a dia. Quem já se viu, de repente a gente olhando alguma situação que a nossa criança está vivenciando, e você fala: gente, ele nunca fez isso. Talvez ele tenha feito, mas passou despercebido. Mas você estava tão preocupada em outras coisas que passou alguma coisa ali e você não viu. Ou de repente, estava mais preocupada com o celular, com o trabalho, com o chefe ligando, Então, quando você realmente estiver ali, esteja ali para se conectar, baixar um pouco essa guarda, deixar essa criança mostrar a autonomia dela, não ficar toda hora pressionando e mostrando para ela, Muitas vezes as mães sentam para brincar com os filhos: não, filho, mas não é assim que brinca, é assim. Gente, deixa a criança brincar do jeito dela. Ela tem a criatividade dela, as ideias dela.
Deixa ela colocar aquilo para fora. Observa, se a criança te demandar ajuda, tá ali junto. Brinca com a criança do jeito que ela tá brincando. Não existe forma certa nem forma errada de brincar. Existe o quê? A brincadeira genuína. E é através dessa brincadeira que essa criança desenvolve a autonomia, a criatividade, a autoestima também, de aquela criança perceber que ela consegue brincar com aquele brinquedo de formas diferentes. Tá? Então isso também vai diminuir um pouco dessa agressividade da criança, porque de fato ela vai estar se colocando mais no mundo, vai estar se percebendo melhor como ser único e maravilhoso que ele é. E essa agressividade ela também tende a diminuir quando ela tem também pais mais presentes, com um olhar mais genuíno e ativo para aquela criança. Tá bom? Então tenha tempo de qualidade com o seu filho. Ele é essencial. Ah, Gabi, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 filhos. Gente, cada filho ele é diferente um do outro. Muitas vezes a gente fala, porque a gente ama todos os filhos iguais. O nosso amor ele é igual, mas as necessidades dos nossos filhos, ela é uma necessidade diferente, tá? Mesmo porque são fases de desenvolvimento diferentes. Então a gente precisa ter sim um olhar muito genuíno, intencional para aquela criança. Quais são as habilidades que a gente precisa treinar nessa criança, que na outra já está feita, que na outra ainda está começando a ser plantada. Então, de fato, olhar para aquela criança como um ser único e atender às necessidades dela. Muitas vezes quando chega um irmãozinho, aquela criança que era boazinha, aquela que era tranquila, né? Boazinha, ela se torna uma criança agressiva. Então a gente precisa verificar, estar atento aos pequenos detalhes que essa criança está trazendo pra gente. Poxa, o que será que ela está sentindo? Vem aqui, filho. Tô percebendo que você tá assim, assado. O que você tá sentindo? O que você sente quando acontece isso? Vamos lá, vamos falar sobre os sentimentos. Isso ajuda a criança a elaborar. Tá bom? Então aqui, eu quero dar aqui pra vocês, pra ajudar a gente colocar na prática, pra você sair daqui com algo que realmente faça sentido e você possa aplicar na sua vida, tá? Um passo a passo que eu sigo, que é muito simples, fácil, no começo vai ser um pouco mais desafiador, tá? Mas de fato é algo que você consegue implementar. No começo é um pouco mais, mas depois vai entrando, né, no ritmo, vamos dizer assim. E você vai poder adaptar aí também para a fase da criança, para a linguagem que essa criança já tem ou ainda precisa desenvolver, tá bom? Então vamos lá, tá tudo certo por aqui? Uma coisa que eu quero dizer para vocês, gente, é que muitas vezes a gente fala de ser autoridade na vida dos nossos filhos. E quando a gente fala para um filho, bater, morder, e senão eu vou fazer a mesma coisa, que tipo de autoridade a gente está girando na cabeça dessa criança? Que tipo de exemplo a gente está girando? Né? Não confundam autoridade com autoritarismo. Autoritarismo é muito diferente. É lá naquele exemplo anterior, né, que eu dei sobre firmeza e sobre ser agressivo, né? Ser agressivo é diferente de ser firme. É muito sobre isso, né? Diferente quando você vai usar essa entonação e ameaçar esse filho, falar: se você fizer isso, eu tiro aquilo, se você fizer aquilo outro, eu faço aquilo outro. Então isso é muito importante. Isso você está gerando outros gatilhos nessa criança, que de fato depois ela vai reproduzir na vida futura dela. Então é importante que a gente tenha ciência que a autoridade é uma coisa e autoritarismo é outra. O que é autoritarismo? É a gente exercer o poder do maior sobre o menor. Quem é o maior? Somos nós, adultos. Quem é o menor? A criança. Então eu tiro tudo que essa criança está sentindo, eu coloco uma pá de terra nisso, eu esqueço
eu minimizo, eu falo que não é nada, que não precisa fazer isso, e aí eu diminuo os sentimentos dessa criança e me coloco ali como um alecrim dourado, né? Já ouviram falar sobre essa expressão? Então, é um alecrim dourado que sabe tudo, que, né, que tá ali, que é perfeito, que nunca foi agressivo com ninguém, né? Que não bate, não morde, mas soca a parede, né? Mas desenvolve um relacionamento tóxico com a esposa, proíbe disso, proíbe daquilo. Tá? Mas eu nunca bati nem mordi. Então é importante a gente perceber essa diferença, porque essa diferença está sendo percebida também pelo seu filho dentro da sua casa. Se engana quem acha que o filho não está percebendo, que o filho não está vendo. E muitas vezes, né, a gente fala alguma coisa e a criança pesca até, às vezes está em outro cômodo, e aí, de repente, em algum momento oportuno, a criança vem e repete a mesma coisa que você fez. Até o dedinho na cara, assim, elas fazem, né? E é meio assustador, né? Uma criança de 3, 4 anos colocando o dedinho assim na sua cara. Eu não quero dizer. Tá repetindo padrão. Que padrões mais ela tá repetindo por aí? Que exemplo nós estamos dando? Então, quando a gente realmente sai desse lugar de alecrim dourado e fala, opa, peraí, eu tenho que olhar isso, olhar aquilo, e aí a gente vai, passo a passo, te ajudar a lidar com esse tipo de situação, tá? Do bater, do morder, do gritar, sem se tornar autoritário, sem precisar gritar, sem precisar se descabelar, sem precisar perder a paciência, né? Chegar no limite, que muitas vezes mães falam pra mim, eu não aguento mais, eu estou no meu limite, eu não quero bater, eu não quero, mas eu não tô vendo escolha, eu tô, enfim, a ponto de explodir, né? Muitas vezes, quem já se viu aqui a ponto de explodir? Eu já estive a ponto de explodir, porque eu não sou muito diferente de vocês. Eu estou aqui colocando em prática todos os dias, a todas as oportunidades que eu tenho, mas eu não sou um alecrim dourado também. Né? A gente precisa ter isso na nossa cabeça. Então vamos lá? Passo número 1. Interfira, tá? Interfere aquele padrão de comportamento. Afaste as crianças, interfira. Não fica de longe só falando, não vai adiantar. A criança... Primeiro que ela não tá nem te ouvindo mais, né? Porque o cérebro dela já entrou em luta e fuga, acabou. Ela não tá mais nem te ouvindo. Então, interfira fisicamente. Separe, né? Não precisa gritar, dar um chilique, fazer... Não. Vai lá, tira, interfira. Filho, né? Interfira. Ou então, o coleguinha, ou então quem quer que seja, né? Interfira. Muito cuidado com o quê? Nós somos muito mais fortes que as crianças. Então tome cuidado na hora que você for pegar essa criança. Puxar pelo braço, né? Cuidado para não machucar. Cuidado, né? Pra, de repente vai puxar a criança tropeça e aí ela cai em cima de outra pessoa, em cima de um brinquedo, e aí se machuca ainda mais. Cuidado. A gente tem que segurar um pouco a nossa onda também. Eu sei que a gente fica nervoso, eu sei que a gente, né, muitas vezes tá aí num momento que nem imagina que aquilo vai acontecer e de repente acontece, mas a gente tem que tomar cuidado. A gente tá lidando com uma criança, a gente não tá lidando com um adulto que sabe elaborar as coisas, tá bom? Então, o primeiro passo é interfira. Interfira de forma simples, respeitosa, firme, tá? Mas sem agressividade. Ok? Com um tom de voz adequada, não precisa gritar como se você estivesse do outro lado da montanha, tá? Muitas vezes a criança está do seu lado, a criança mesmo toma um susto, tá? Então, assim, interfira de maneira adequada, ok? Então, primeiro passo, interfira. Cuidado com o tom de voz, cuidado com o uso da força, tá bom? Para que você seja exemplo, com firmeza e com gentileza, ok? Segundo passo, entenda o contexto. E, gente, esse passo aqui, ele é fundamental. Aqui eu vou falar mais para as mães do que para os pais, tá? Nós mães, a gente pode estar aqui, ó, batendo um papo, mas a gente tá de olho no filho.
não é não? A gente tá de olho no que tá acontecendo. A gente sabe quem passou na frente, quem passou atrás, se tá batendo sol na cara dele, se tem um degrau ali ele pode cair, não é não? Minha filha, eu faço um raio-x, eu sei o que tá acontecendo. Eu sei o que tá sentindo, eu tô ali percebendo o que tá acontecendo tudo. E outra coisa, eu conheço meu filho, né? Eu tô ali o dia inteiro, dia a dia, eu percebo, eu me vinculo, eu sei quais são as atitudes esperadas dele, eu sei o que ele pode fazer, como ele pode reagir, eu sei o que normalmente ele não faz. Então, nisso tudo eu entendo o contexto. Se alguma coisa acontece ali, alguém bate nele ou ele bate em alguém, se alguma coisa acontece, eu consigo perceber por que ele fez aquilo. Eu entendi o contexto. É diferente de você apoiar, ok? É diferente de você validar aquilo. Não, tem que bater mesmo, não é assim que funciona. É diferente de você validar. Né? Mas você tá ali entendendo o que tá acontecendo. Então, de repente, a criança tá com um brinquedo na mão, coisa que é muito comum. O que acontece quando uma criança tá com um brinquedo na mão? O que acontece? Todas as crianças querem aquele brinquedo. Fato. Pode ter 10 mil brinquedos no lugar. Se uma criança pegou um pote de margarina e começou a brincar como se fosse um carrinho, aquela coisa mais lúdica do mundo, todas as crianças vão atrás daquele pote de margarina. Pode ter 10 mil brinquedos no chão, não é isso que acontece? Pelo menos por aqui é assim que acontece, ainda mais se fizer barulho. Se for uma coisa de inox, minha filha, aí já virou o brinquedo preferido por uma semana. Vai querer levar até na escola no dia do brinquedo, não é não? Então o que acontece? Uma criança vê aquilo, ela vem lá do outro lado pra pegar o brinquedo. Você acha que ela chega pra criança e fala assim, uma criança de 3 anos e uma criança de 5 anos. Posso brincar com o seu brinquedo, por favor? Ele é tão legal. Não. Na grande maioria das vezes, essa criança vai vir do outro lado e vai, pegar o brinquedo da outra. Se a criança estiver atenta, ela vai tirar o brinquedo, né? Não vai deixar pegar. Se não, se ela estiver muito entretida aqui com esse brinquedo, a outra vai vir, vai pegar e ela não vai nem ver. E aí essa criança pode chorar, bater, gritar, morder. Por quê? Porque ela tava com o brinquedo dela. Vamos fazer uma analogia aqui. Você tá andando a 25 de março com seu celular. Certo? Distraidaço. Nem tá se ligando que tem umas pessoas legais aí rodando que pode querer seu celular. E aí você tá aqui, respondendo o áudio e tal. Quando você faz assim, alguém vem, pega o seu celular. Muitas vezes você vai gritar, você vai chorar, você vai correr atrás para bater no ladrão. Você vai... O que é? Funcional, esperado e natural. É um instinto de sobrevivência nosso, né? Então, é isso que acontece. Prepara para luta e fuga. Então, assim, eu tô mordendo, eu tô lutando, eu tô batendo, eu tô lutando, eu tô gritando, eu tô me defendendo, eu tô chamando a atenção porque pegaram meu brinquedo. Então, tem um contexto ali que precisa ser entendido, tá? Então, muitas vezes, a criança é novinha, e aí chega um irmãozinho, e essa criança começa a bater nesse bebê, né? Por quê? O espaço era 100% dela, a atenção era toda dela. Como que ela tá se sentindo? Como deve ser difícil, né? Você ter toda a atenção para você durante toda a sua vida. E de repente você tem que dividir o quarto com um bebê que só chora. Uma mãe que não tá mais disponível para você, que tá o tempo inteiro, dorme, acorda, não sabe que dia é, você não reconhece mais aquela mulher, porque ela tá em um puerpério, sem dormir. Um pai que já era ausente o dia inteiro, ainda agora mais ausente. De repente, uma terceira pessoa, uma segunda pessoa dentro da casa dessa criança, que tá mudando a rotina. A mãe não vai mais pegar ela na escola. Do jeito que a mãe fazia, a avó não faz. O que eu podia antes, eu não posso agora. O que eu não podia, agora eu posso. E tá tudo meio bagunçado. Essa criança tá... A previsibilidade dessa criança tá toda melada. Isso é difícil, né?
para uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Então é importante a gente entender o contexto, tá bom? Então, primeiro, interferir de forma firme, de forma gentil, de forma assertiva, controlando o tom de voz e controlando a força. Segundo passo, entender o contexto, observar, estar atenta, conhecer teu filho. E por que eu falo mais para as mulheres? Porque nós mulheres a gente já tem ali uma intuiçãozinha, né? Não vai dar bom aquilo ali não. Essa brincadeira não vai dar bom. Vou ficar lá perto, né? Então, ou então eu já vou lá e vou falar, olha galera, vamos brincar de outro jeito? Vamos fazer outra brincadeira? Assim não vai dar certo, essa brincadeira pode machucar alguém, né? Então você tá ali atenta no contexto do que tá acontecendo, tá bom? Terceiro passo, interferiu de maneira adequada. Entendeu o contexto, né? Interiormente, né? Dentro da sua cabeça, entendeu o contexto. Entendeu porque a criança está fazendo aquilo? Não julgou o comportamento da criança. Ah, ela é mal educada, ela é mimada, ela tá com ciúmes, ela tá com blá, 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 blá. Não, apaga tudo isso, entende o contexto. Se coloca no lugar do seu filho, ok? Terceira coisa, acolha o seu filho. Muitas mães, quando a criança bate ou quando a criança morde, se ela mordeu, culpam a criança e julgam a criança e colocam a criança para debaixo do tapete, né? Ou seja, já não é o suficiente, a criança tá tendo que se defender ali com as ferramentas que ela tem, ainda a mãe e o pai e quem tiver junto ainda xinga a criança, bate de volta na criança, fala que não gosta da criança porque ela se comportou daquela forma. Que tem vergonha da criança. Muito cuidado com as palavras que a gente usa com os nossos filhos. Isso fica pro resto da vida. Então a gente precisa saber acolher tanto a criança que apanhou, que foi mordida, que enfim, que foi agredida, quanto a criança que cometeu, né, a agressão. Porque de fato a gente precisa acolher esses dois polos. Qual que é a diferença de um acolhimento de uma criança que foi agredida e de uma criança que foi aí a agressora, né? Uma criança que foi agredida, você vai cuidar do quê? Do que aconteceu. Bateu a cabeça, tá sangrando, tá mordendo, ela tá chorando, acolhe, abraça, deixa a criança chorar. Ela tá sentindo dor. Ok? Ela não sabe pedir o brinquedo, ela não sabe pedir atenção, né? Então ela levou-lhe uma mordida. A outra criança que fez, né? Então o que a gente faz? A gente também acolhe. Normalmente a criança vai abaixar a cabeça, ela vai ficar assim, nessa posição, né? Envergonhada. Ela vai chorar também, porque ela vai ver que todo mundo vai normalmente, né? E aí qual é o nosso papel também muitas vezes? Deixa que eu resolvo. Tudo bem, eu vou resolver. Ok? Porque também, muitas vezes, a gente quer resolver de um jeito, mas aí vem um batalhão atrás, querendo que a gente se comporte de outro. Que normalmente é violência, né? São movimentos violentos. Então vem a sogra, vem a não sei quem, vem a mãe da outra criança, vem não sei o quê. E todo mundo vem em cima da outra criança que bateu, que mordeu. Peraí, acho que eu resolvo. Filho, o que tá acontecendo? Vem aqui, tira a criança de lá. Vem aqui, o que foi, o que aconteceu, foi isso que ela fez? Então vamos lá. Então você vai acolher essa criança, tá? Vai tentar entender, vai tentar realmente mostrar pra ela o que ela sentiu quando isso aconteceu, pra ela reagir dessa forma, tá? Então o terceiro é acolher essa criança. Tanto a criança que apanhou, quanto a criança que deu, né? Então, muitas vezes a gente só acolhe a outra e a gente esquece também que as necessidades também não estão sendo atendidas do outro lado. E o quarto ponto que eu quero deixar aqui pra vocês, mostre um novo caminho. Não adianta falar assim pra criança, não bate, não morde, não grita, mas você tá gritando. Não bate, mas você pega e ó, não faz isso. Né?
E aí é difícil a gente educar dessa forma. A gente precisa ser o exemplo. Ai, mas eu não tenho paciência. Ai, mas eu não tenho saco. Mas eu não tenho mais... Gente, a gente então tem que procurar ajuda. Procurar ferramentas, procurar terapias, procurar desenvolvimento pessoal, procurar desenvolvimento... né? Para que a gente entenda de onde vem essa falta de paciência. Para que a gente se esvazie para estar disponível para essa criança. Senão a conta não vai fechar nunca. Desenvolvimento pessoal é a chave para ver uma maternidade mais leve, mais respeitosa, mais consciente das necessidades do seu filho e das suas próprias necessidades como mãe, como pai, como família, como atender essa criança de forma genuína. Se isso não acontecer, começa do zero, tá? Então, a gente precisa, de fato, mostrar para essa criança, tudo bem, eu não bato, mas como que eu faço? Tá bom, filho, então aqui, ó, eu entendi que você bateu porque você queria chamar a atenção da mamãe. Mas olha, a gente precisa usar as palavras. Você já sabe falar. Mamãe, quero falar com você. Mamãe, eu preciso de ajuda para fazer tal coisa. Mamãe, vamos brincar comigo? Mamãe, eu quero um copo d'água. Mamãe, você pede pra mamãe, você pode comunicar o que você quer, tá bom? Vamos usar as palavras? Então vamos lá. O que você precisa? Ah, precisa disso, precisa daquilo? Pronto, usa as palavras. E aos poucos, essa criança vai entendendo que ela não precisa mais se comunicar por meio de bater, gritar, morder. Ela vai usar as palavras, ela vai se comunicar com você. Assim como a gente se comunica hoje nos nossos relacionamentos, ou deveria se comunicar, né? Então você chega pro seu esposo e fala: olha, eu não gostei do que aconteceu isso, isso e isso, eu me senti assim, assim, assado, da próxima vez você poderia fazer diferente, porque olha, eu não me senti muito confortável nessa situação. E aí seu marido chega pra você e fala: tudo bem, amor, é importante pra você, é importante pra mim, da próxima vez vamos fazer isso, o que você acha da gente fazer dessa forma, vai ficar melhor pra você. E vocês conversam, só que nós somos adultos, ou deveríamos nos comportar dessa forma, ok? Se não é assim que funciona, alerta, tem alguma coisa estranha por aí. Mas é assim que a gente deve treinar as nossas crianças. Lembrem-se, nós estamos criando seres hoje para viver no mundo de amanhã. Ninguém aqui vai ficar para semente, né? A gente vai deixar essas criaturas aqui que vão construir um novo planeta, que vão construir uma nova realidade. E se nós desejamos ter uma nova realidade, a gente precisa fazer diferente hoje. Senão, a gente vai continuar repetindo os mesmos padrões, os mesmos erros, os mesmos acertos também, porque existe muita coisa boa. Mas a gente precisa partir desse princípio para fazer o melhor que nós conseguimos. E hoje sim nós temos ferramentas para isso. Então é preciso dizer para essa criança, né? Como fazer então? Como eu devo me comportar? Como eu devo me posicionar? Então eu tenho que pedir. Então, amiguinho, você pode me emprestar esse brinquedo? Não, o amiguinho não quer. O amiguinho não quer emprestar o brinquedo. Tá? Então vamos esperar, vamos brincar com outra coisa enquanto isso, enquanto o amiguinho, né, não brinca mais com aquele brinquedo, pra gente poder depois brincar com ele. Olha que legal, né? Então é muito importante que a gente faça essa mediação, mas para isso a gente precisa estar com a cabeça no lugar. Então o autoconhecimento, gente, é imprescindível nesses momentos, tá bom? Então hoje era isso que eu queria deixar aqui para vocês. Eu vou abrir, se alguém tiver alguma dúvida, eu me coloco à disposição agora para tirar alguma dúvida de vocês. Eu sei que muita gente, né, tem essa crença de que a gente precisa bater nos filhos para educar. E eu quero dizer para vocês que se a gente não fizer algo diferente, a gente vai continuar colhendo os frutos que nós colhemos hoje, de adultos que continuam não tendo limites. Porque ou foi negligente, né, ou foi autoritário. Então são dois extremos. E a gente precisa entender que a gente precisa de um meio termo, tá? Para que a gente comece a acertar mais, a ser mais assertivo na educação com os nossos filhos, pensando no futuro, a longo prazo.
tá bom? Então eu vou deixar aqui, se fez sentido para vocês, muitas coisas do que eu disse, para as mães que se sentem culpadas. Quero dizer que a culpa, ela nos traz a sensação que nós temos escolha. Então, a tua culpa quer dizer que você tem a escolha de fazer diferente. E a escolha diferente começa por você. Se você não escolher fazer diferente, ter compaixão do que você viveu até agora, do que você aprendeu e do que você passou para os seus filhos, você não vai conseguir passar por essa ponte sem a culpa. Então, a culpa te diz que você tem escolha de fazer diferente. E tanto a educação positiva quanto todas as ferramentas hoje, a gente consegue sim traçar um caminho diferente da educação tradicional, de chantagem, de bater, de muita agressão, né, física, verbal e emocional com os nossos filhos. Então não se sinta culpada, faça diferente, faça uma escolha diferente. Eu tenho certeza que essa culpa vai diminuir muito. A gente não acerta todas, tá? Todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Tenha compaixão com a sua história, tijolinho por tijolinho, mas a gente chega lá, aos poucos a gente chega lá, a gente vai arrumando cômodo por cômodo, e as nossas crianças no dia a dia vão percebendo e vão sentindo isso, tá bem? Então é isso, gente. Muito boa noite pra vocês. Quero ver se semana que vem a gente faz outra live especial e eu vou abrir outra caixinha de perguntas para deixar temas especiais que eu possa ajudar vocês nessa caminhada que é de educar filhos, que é tão desafiadora, mas é tão maravilhosa, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e boa noite, bom frio. Tchau, tchau.